Salve, salve galera, tudo bem? Então, a gente está começando aqui nosso vídeo ao vivo, nossa live. Um pouquinho atrasado por conta das... Eu acabei de sair da aula da faculdade, né? Então deu um atrasozinho, mas a gente já vai começar nossa aula aqui, nossa live. Grande Zé, tudo bem? Ana Cláudia, Sol, bem-vindo, bem-vindas. Então, um abraço para todos vocês que estão aqui acompanhando. Pô, obrigado, Zé. Obrigado pelo carinho, irmão. Saudade de você. Então, Netão chegou aí, a Lise. Boa noite, galera. Boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Só tô esperando o Léo chegar aqui. Deixa eu fixar isso aqui. Fase de adaptação. Olha como é que eu escrevi. Vamos lá, fase de adaptação. Tá, então deixa eu ver como é que eu vou fixar isso aqui. Fixar comentário, pronto, já está fixado. Então, Amon, então Fernando Fonseca, bem-vindos, gente. Então, todo mundo começando a chegar. Galera, avisem para as pessoas aqui. Isso vai ser um spoilerzinho, vai ser um esquente do que vai ser a nossa imersão em Personal Training. 2 dias de imersão. Eu e o professor Leonardo Lima, a gente vai estar abordando diversos aspectos, tá, no que refere à prescrição de uma atividade física personalizada. Então pega esse aviãozinho aí, ó, e espalha pra galera. Vai começar a live agora do professor Ted e do professor Leonardo Lima. Só esperando ele chegar. Olha aqui, ó, o Léo já chegou. Fala, Léo, beleza? Então aqui Jaderson também tá aqui, uma galera. Léo, pronto aqui, ele já começou, já vou adicionar o Léo para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Deixa eu aumentar um tiquinho aqui, deixa eu ver se ele já chegou. Léo, vê se deu certo aí, irmão. Tá tudo certinho aí? Então vamos aguardar ele entrar. Deu certo, irmãozão? Vai chamando a galera aí, gente. Vai colocando, vai enviando para os seus amigos. Esse vai ser um bate-papo bem legal do que é que rola essa fase de adaptação que todo mundo sempre fala, né? Bom, chegou um aluno na academia, seja na academia, você enquanto profissional da academia, seja personal trainer, e agora o que é que eu vou precisar fazer para fazer uma prescrição direcionada? Deixa eu ver se eu chamo o Léo aqui, se vai rolar. Deixa eu ver aqui se aceitou, irmão. Não deu certo? Deixa eu ver se eu te chamo aqui. Leonardo Lima não está conseguindo. Eu te enviei um convite aqui, Léo. Vê se rolou. Vê se você conseguiu. Aí! Cadê tu, velho? Aí, show de bola. Como é que tá, meu irmão? Tudo certo? Beleza. Tá dando um cortezinho. Com você é uma emoção enorme. Obrigado, viu? Show de bola, velho. A honra é toda minha. E aí, ó, você já Milena já tá se preparando para ela entrar na live no instante. Cadê ela? Cadê a Milene? A Milene vai ter que... Ela não está cumprindo a missão de ter 200 alunos no nosso curso. Aí, olha para isso. Pô, ela é brincadeira, viu? Ela disse que ela tá ganhando muito dinheiro, é por isso. Ela não quer ganhar dinheiro com a gente. Depois, quando ficar famoso igual a Neymar, ela vai ficar aí querendo. E aí, meu irmãozão, como é que você tá? Tá chovendo aí? Choveu muito ontem aqui. A madrugada, o que não caiu em 2 semanas, caiu de uma madrugada bem pesada. Aham. Legal. Aqui deu uma chuvinha hoje, aqui eu de moto, né, que é gostoso. Você vai tomando chuva, aí você passa. É um processo. Quem anda de moto é assim, ó. Aí você pega, começa a chover, bah, aquela chuva. Aí você pega a capa de chuva, você demora 3 minutos para colocar aquela capa de chuva. Quando você coloca a capa de chuva, aí parou de chover. Você, putz, velho. Aí. Mas Nossa, é isso aí, faz parte. eu sei muito bem o que é isso. Durante, sei lá, minha vida inteira eu só tive moto, então, putz, chuva e sol, chuva e sol. O meu mestrado eu fiz em Piracicaba, 300 quilômetros de São Paulo. Eu dava aula na faculdade de manhã
eu tinha que estar dentro da sala de aula 1h30. Eu levei acho que umas 70 multas de velocidade. Você imagina, eu ia para Piracicaba, assistia a aula e tinha que voltar para dar aula ainda na faculdade. Era chuva, tempestade, foi um absurdo. Um sofrimento que valeu a pena, mas foi difícil, viu? Não, com certeza, Eu imagino. só não posso Mas, falar que eu tenho 7 vidas porque eu não sou gato. Eu sou velho, né? que é isso? Mas olha, Largue de modéstia. Show de bola, show de bola. Muito bom. Então, assim, não, e nessa gasolina que o bicho tá pegando. Então a gente tem que andar de moto mesmo. Olha a Dani chegando aí, Genildo, tem uma galera boa pra falar aqui. Léo, eu sei que todo mundo já te conhece aqui nessa educação física de, meu Deus, brasileira. Você é um dos grandes nomes da educação física. Me orgulho muito de ser teu amigo, cara. De um cara que foi uma referência profissional para mim. Hoje eu digo que é meu amigo e que a gente compactua e compartilha dessas coisas aqui. Mas se apresenta um pouquinho para a galera aqui. De repente, se tiver, por acaso, alguém que aqui da minha região, né? Eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Ó, o Andrei aí, ó. O grande fera, velho. Musculação para criança e adolescente, ele é o cara. Ó, o Elmo aí também. esse é o Papa. O Elmo é um querido amado aí que, se Deus quiser, quando eu for lá para Vitória, a gente já combinou que eu vou dar curso junto. O Ju Velho, eu vou aí te dizer, ó, tá. o Elmo, só te interrompendo, eu vou te dizer que o Elmo ele foi eleito aqui o profissional de educação física, o fisiologista mais bonito da Bahia. Então, assim, ele é o muso da fisiologia. Olha, eu não sei, meu. Ultimamente a galera da fisiologia, da biomecânica, estão fazendo os apelos sexuais aí. Tira a camisa e faz sushi sem camiseta para mostrar o bíceps. Vai Não, fazer não. churrasco, quer mostrar as costas. Se o Elmo tá nessa pegada, puta, aí o Elmo mudou de profissão, virou gogoboy. Aí Você não dá. precisa, O Elmo não tem esse perfil, não. Você precisa ver as fotos dele. Ele chega e bota assim, ele bota uma foto mostrando a parte clavicular do peitoral, assim. Aí Sabia. ele bota uma frase bonitinha assim, que eu consiga suportar o peso dos meus ombros, uma frase filosófica assim. Porra. Pô, velho, que migué, só pra Eu mostrar. não posso nem fazer isso. Eu me escondo aqui, ó. A minha barriga já está dobrando, então não tem como. Show, show, beijo, é um beijo, galera. Olha aí, ó. Tem uma galera boa entrando, a Mica. Pô, show de bola. Tem aqui o Júper, né? Que massa, velho. Muito bom tá aí vocês aqui. Vai chamando a galera pra gente ir trocando essa ideia. E o tema de hoje, né? Sim, se apresenta aí, velho. Vai falando aí. Eu terminei falando e te Ah, atropelei. bom, eu sou o Léo. Para quem me conhece aí, alguns não me, a maioria não me conhece, Ted. Então é assim, o pessoal me conhece, não conhece. Olha, eu vou te falar, eu vou dar aula de pós direto. Dos 30, 40 alunos que estão ali, ninguém me conhece. Eu falo, gente, vocês vão ter aula comigo? Vocês me acompanhavam? Não acompanhavam. Congresso e curso também, em rede social também. A gente acha que as pessoas conhecem, mas não conhecem. Então, eu acho que o que você fez é importante, né? É as pessoas me conhecerem. Primeiro que eu não gosto que chame de professor. O Ted já sabe disso, né? Também não gosto que me chame de mestre, nem pelo título de forma alguma. Não gosto também. Mas não gosto por quê, Léo? Porque isso não é isso que vai fazer eu ser melhor ou pior. Eu acredito que o papel que eu tenho na educação física, ela transcende uma titulação. Então, agora eu tenho uma formação, né? A formação eu tenho. Primeiro que eu sou apaixonado por treinamento, pratico treinamento de força, pratico boxe, gosto de corrida, pedal, eu sou apaixonado aí tudo que envolve movimento. Não sou da área muito da educação física escolar, não me adaptei, né? Fui até expulso da escola, tentando dar aula para o meu filho mais novo, não dá certo. Não, é um caminho que essas pessoas elas já estão no céu. O professor de educação física que trabalha com criança já está no pedacinho do céu, porque é uma pedagogia bem diferente. Com certeza, com certeza. Completamente. E eu fiz educação física, aí fiz também a área de humanas, né? Desse bate-pronto aí, filosofia e teologia. Aí eu emendei 6 pós lato sensu, não porque eu queria ser especialistas, né?
mas é porque eu gostava mesmo, eu acho bacana ficar estudando pós-graduação, especialização. Eu me divertia nas aulas, cada aula era um módulo e eu ficava demais ali. Aí eu fiz o mestrado e estou fazendo o doutorado agora aí, o doutor Ailton. Então é isso, Ted, mas, putz, você sabe tanto quanto eu que isso aí é só mera formalidade. Não, com certeza, com certeza. Show de bola. E não, é por isso que te faz o cara grande que você é, velho. A minha irmã entrou aqui, Carol, beijo. Então, entrou uma galera muito boa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que é, galera, deixa eu te colocar vocês a par, eu não sei se todo mundo já está sabendo. A gente vai ter a nossa imersão em personal trainer, né? Que vai ser no dia 21 e 22 de maio aqui em Feira de Santana. Eu e o Léo, a gente vai fazer 2 dias de curso aqui em Feira de Santana. A gente está vendo a possibilidade de converter isso para ser misto, né, Léo? De ser virtual também para a galera que, que de repente não tem a possibilidade de vir para cá, mas vão ser 2 dias. E a gente lançou algumas coisinhas aqui. A gente lançou uma caixa de perguntas hoje e a gente vai fazer esse ciclo de lives para vocês, para a gente se aproximar melhor, para a gente interagir. A gente quer muito a interação de vocês, a juntar essa nossa tão querida educação física para a gente crescer juntos, aprender juntos e trocar ideia e somar. E aí eu lancei uma caixa de perguntas hoje no meus stories, né? E aí fiz, galera, pergunte o que vocês querem. O que a gente pensou hoje em falar foi sobre a fase de adaptação. A fase de adaptação que é essa fase que, de repente, ela é tão fácil e tão difícil, né? Então, assim, as pessoas perguntam, poxa, o que é que eu tenho que fazer na fase de adaptação? Como transcorrer na fase de adaptação daquele meu aluno? O aluno que chegou agora na academia, o meu aluno de personal training que chegou agora na academia. O que é que eu vou fazer para conseguir fazer com que ocorra os processos adaptativos desse aluno, a evolução das capacidades funcionais dele, os resultados que ele busca, mas que esses estímulos que eu estou aplicando, eles sejam condizentes com o que a literatura, com o que eu preciso transformar para que não haja efeitos adversos em cima dessas características. É isso que a gente vai tentar bater um papo, trocar uma ideia hoje. E aí, para você, Léo, você prefere que eu desligue os comentários aqui para a galera ver você? Como é que você acha melhor? Ah, acho que o pessoal tá me vendo, não tá me vendo? Eu não ligo, Tá de não. boa? Pronto. Então, Para mim é tranquilão. se Eu, vocês eu até quiserem. gosto, porque aí o pessoal vai interagindo, entendeu? Pronto, show de bola. Então, galera, se vocês quiserem fazer as perguntas também, fiquem bem à vontade. Então, eu vou começar fazendo o seguinte, Léo, tem uma guiazinha aqui de algumas perguntas e a gente vai trocando a ideia. Vocês, pessoal, que estão aí do outro lado, também podem perguntar, podem fazer essas perguntas, indagações. E aí eu vou dizer, na verdade, o que seria a primeira coisa da fase de adaptação. Essa fase de adaptação, falando de forma muito prática, muito simples, é aquela fase onde a gente vai integrar aquele nosso aluno a um princípio de treino. A gente vai colocar ele aos estímulos que vão estar acontecendo, né? E aí a gente chega lá e fala assim, professor, qual é o benefício e qual é o intuito dessa fase de adaptação? A fase de adaptação, como já diz, é inserir, mas é de que a gente consiga preparar um bom lastro para o nosso aluno, inclusive para estímulos mais fortes futuros. Então, se a gente tem uma coisa bem legal, Léo, que aí você pode somar comigo, que é aquela pirâmide de performance, né? Que a gente percebe o seguinte, que a pirâmide de performance que fica na base seria o estímulo das capacidades funcionais. Então, por exemplo, vamos pensar o que seria capacidade funcional. Eu bato isso o tempo todo na tecla. Capacidade funcional seria todo atributo treinável de um indivíduo. Então, eu vou pensar no quê? Eu vou pensar nas 3 capacidades funcionais básicas. Aí eu vou citar aqui o American College, né? Sports of Medicine, que ele vai falar do condicionamento cardiovascular, da flexibilidade e da força, que seriam os 3 principais que a gente vai bater, principalmente na fase de adaptação, porque sem essas 3 capacidades funcionais básicas, eu não consigo desenvolver nenhum tipo de trabalho promissor para o meu aluno. Então, entendendo isso, eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar o que é que eu vou desenvolver para o meu aluno. Aí veio várias perguntas aqui para mim. E aí tem uma menina aqui, essa Paula, que é de Salvador, ela botou o seguinte, o que eu devo estimular na fase de adaptação? Como saber o que eu busquei?
E aí já começa adiantando o Baba dizendo que o que a gente precisa fazer, estimular na fase de adaptação são, ao meu ver, essas capacidades funcionais básicas que eu vou incrementar com as outras, né? Então, se eu tenho uma boa capacidade, se eu tenho uma boa flexibilidade, eu consigo ter amplitude de movimento, eu consigo ensinar o meu aluno a ter, de repente, um aprimoramento eficiente do exercício, que ele pode estar travado, eu posso ter o ensino da técnica, até mesmo porque sem essa técnica, buscar uma técnica mais correta, eu faço com que o meu aluno ele tenha um mínimo de dispêndio de ocasiões de síndrome de dominância, entre outras situações. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você concorda, se você discorda, o que seria essa situação. Não tem como discordar. Eu acho que a gente pode abrir um pouquinho o horizonte. Adaptação, eu preciso entender um contexto um pouco mais macro, né? Eu estou adaptando a algo que já está adaptado, ou eu estou adaptando em algo que está disfuncionalmente não adaptado. Então, o ambiente, Ted, todo mundo que está nos ouvindo, ele é extremamente importante para poder gerar novas adaptações e novos estímulos. Então, o que significa numa prática do personal? Na hora que ele vai fazer o recordatório ou o levantamento de informações, que a gente chama de anamnese, ele tem que entrar na questão do ambiente. E esse ambiente não é o ambiente só do doméstico, que seria o ambiente da casa, mas ele precisa entender os pormenores de como que é a funcionalidade dele dentro de uma casa. Desse ponto, a gente pode já trazer o primeiro problema. Eu vou pegar o meu caso. Léo, você treina musculação? Treino. Ô, Léo, você pratica também outras atividades sem ser musculação? Pratico. O que aconteceu com o teu corpo que você está numa crise que já não é nem mais crônica, ela é algo que já teve ela está com um grande comprometimento até de inervação. Da minha hérnia lombar, que eu perdi movimento em novembro e dezembro. Se a gente for olhar tecnicamente, a gente vai começar a falar de desequilíbrio, trilhos anatômicos, a cintura pélvica, fortalecimento de glúteo, aí começa mobilidade, o que a gente já tem bem consolidado aí. O problema é muito maior. A questão é aonde que eu deixei de me adaptar para poder trazer essa desadaptação. E aí eu te trago. Foi no momento que eu estava escrevendo alguns artigos, começou o doutorado e eu tive que ficar muito mais tempo no computador. E mudei uma posição que eu não estava adaptado e eu tive uma sobrecarga de trabalho para poder gerar estabilidade, só que eu não havia estabilidade para aquela função, o que gerou um desequilíbrio pélvico e o que gerou também a minha sintomática de novo da hérnia. Fala, porra, Léo, e agora? O que eu faço? Pois é, eu preciso me adaptar a esse meio ambiente e, obviamente, que o exercício, aí que a gente tem que ter o time. Ele tem que ter uma transferência para a minha real adaptação. Porque hoje eu não sou atleta mais, eu pratico mais no sentido de bem-estar, saúde e estética. Mas a minha demanda de maior exigência motora não é correndo e pedalando, é sentado. Perfeito. Então, como que o meu corpo está se adaptando sentado? Como é que eu estou preparando ele? Então, adaptar-se, né, Ted? E gerar novos estímulos para que possa ter melhora de função ou piora de função, ela entra nessa questão ambiental. Então, ela parte para o princípio doméstico, ela parte para o princípio também, eu vou me adaptar cardiovascular, eu vou me adaptar na flexibilidade e mobilidade, eu vou me adaptar na capacidade de força. Então, quando a gente pensa assim em outro contexto, eu tenho que ir para o trabalho. Você vai como para o trabalho? Puta, você pegar moto e ir de carro é uma situação. Mas quando você vai para o trabalho, que você tem que ficar 2 horas para chegar no trabalho, você tem que pegar o transporte público, você tem que caminhar muito tempo, é uma outra condição para falar de adaptação cardiovascular dentro do personal. Perfeito. Então, todos esses análises, né? A educação física, ela ainda precisa entender que isso faz parte do que não é chamado de periodização, mas é o que chama de planejamento de cargas de treinamento. Isso. Porque ela está inserida.
Então, adaptar-se a isso também é importante, né? Então, esse é um ponto. Só para concluir, aí te joga outra peteca. Um dentista que trabalha de 8 a 14 horas por dia, sabendo de como ele trabalha naquela conduta profissional, as adaptações que ele vão ocorrer agora durante o treinamento de força, como é que é? Será que é diferente de um cara que não tem essa tamanha demanda de trabalho com uma determinada posição? Isso a gente precisa ser mais criterioso. Muito bom. Porque quando eu vou falar de volume de treinamento para hipertrofia, ou volume de treinamento para força, ou volume de trabalho para flexibilidade e mobilidade, ou volume de trabalho pensando em endurance, tudo isso tem que ser analisado. Senão a gente não está trazendo uma adaptação positiva. A gente caminhando para uma adaptação negativa. Aí leva para as outras disfuncionalidades. O que significa? Que o cara vai para melhorar e ele sai pior do que ele deveria ocorrer. Muito bom, perfeito. E assim, é o que a gente sempre fala, né, Léo? Então, assim, avaliar o contexto, avaliar a realidade do aluno, ele é fundamental. Então, eu preciso, isso aí, você falou da questão do dentista, né? Você foi em cima. Então, o que é a distribuição do volume? Então, quando a gente fala de distribuição do volume, a distribuição do volume ela é dose dependente da realidade do teu aluno. Então, quando eu vou fazer o que é que, inclusive dessas próprias capacidades funcionais. Então, professor, qual é o músculo que eu vou alongar? Qual é o músculo que eu vou estimular minha flexibilidade? Depende da realidade do teu aluno, depende da realidade funcional, depende da realidade laboral, depende do objetivo dele, depende do que ele tem disponível. E isso é que é a beleza da coisa, e no final das contas é isso que a gente precisa fazer, é realmente sair da nossa caixinha e entender a realidade do aluno. Isso não é sobre mim, é sobre o meu aluno. Então a gente sabe do tipo, a dentista lá. Então eu tenho um exemplo disso em casa. Minha esposa ela é dentista. Então ela vai chegar, a gente sabe que toda essa estrutura, se a gente for falar de trilhos anatômicos e tal, como você citou mesmo, a gente vai falar de toda essa complexidade, toda essa linha funcional superficial anterior dela se encontra em preso curto por conta dessa prática laboral dela. Então, entendendo essa realidade, é isso que eu vou devolver de repente. Melhoria de qualidade de trabalho, então ela vai se cansar menos, ela vai ter menos síndromes de dominância em cima dessas características, vai chegar em casa com menos dor, com menos cansaço, e aí por aí vai. Então, inclusive até para isso, para poder estimular outras capacidades funcionais, como a própria condição cardiovascular que você citou perfeitamente. Então é isso. No final das contas, é o que? É avaliar e conhecer a realidade do nosso aluno. Na verdade, não só aquela avaliação, a gente tem vários incrementos. Eu estava na aula de medidas de avaliação com a galera aqui, tem uma galera que está assistindo, e a gente estava justamente discorrendo sobre isso, pegando os aspectos técnicos, né? Pegando a questão quantitativa, mas sem deixar de lado a questão qualitativa e a análise do indivíduo humano. E aí, quando se fala de questões quantitativas, teve uma pergunta de uma menina aqui fundamental, que ela falou assim, ela botou, não de um menino, não de um menino, então aqui foi mal. É o Matheus, BJJ de Brasília, ele disse o seguinte, já que a força aumenta logo, então a gente sabe que o incremento de força, quando a gente fala de capacidade neural, ele vem de uma forma muito rápida, né, nas primeiras semanas. Ele falou, então seria interessante a gente treinar força, já que partindo desse pressuposto, nessa fase de avaliação, a gente pode treinar força para incrementar mais ainda o estímulo de força, para dar, de repente, um estímulo mecânico maior para esse aluno. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aqui, eu vou passando por esse gatilho que a gente já falou, eu já vou começar a dar uma alusão do seguinte: será que o teu aluno na fase de adaptação, ele tem condições de treinar força, de treinar com a carga maior, preservando estruturas articulares, esse tipo de coisa? Então a gente vai começar a discorrer disso aí. Eu jogo a bola para você, irmão. Manda aí. Pô, Ted, eu acho que esse assunto é um assunto muito legal e que, de fato, traz um sinal de alerta. Será que... Primeiro, o que é o volume de treinamento, né, nessa modulação da força? O volume de treinamento é trabalho realizado. Isso é um conceito.
Esse trabalho realizado, turminha, ele pode ter duas vertentes que, na verdade, elas se conectam, que é o trabalho realizado sobre o olhar da qualidade desse trabalho e da quantidade desse trabalho. Boa. Então, quando você tem um aumento do volume de séries, a gente está pensando na quantidade desse trabalho. Quando você está pensando no tempo sob tensão, maior ou menor, é a quantidade que você está mantendo de um estímulo, né, de contração muscular por mais tempo ou menos tempo. Agora, qual é a qualidade que você está impondo sobre ele? Que é a intensidade. Boa. Então, quando a gente fala de quantidade, é volume. Quando a gente fala de qualidade, é a intensidade desse trabalho. Essa qualidade imposta, ela está sendo mensurada pela quilagem. Essa qualidade imposta, ela está sendo analisada pela velocidade de execução. Essa qualidade imposta, ela está sendo analisada pelo aspecto subjetivo, ou seja, o esforço percebido diante de uma análise objetiva, que é do peso e a velocidade de execução, que vai apresentar uma fadiga e como analisar isso. Então tem muita coisa para discutir. Mas o que eu posso trazer assim logo de bate-pronto. Hoje nós acreditamos que o mais é sempre melhor. Culturalmente sempre foi assim e a educação física tem essa tendência. Eu não estou dizendo que isso aconteça com todo mundo. Eu estou dizendo que é uma tendência natural de vários cenários do mercado de fitness nós acreditarmos que o mais, ele sempre vai trazer um resultado mais positivo. Então, se eu tenho que aumentar a hipertrofia muscular, eu tenho que fazer mais. Se eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer mais e tenho que comer menos. Então, a gente tem esse aspecto um pouco cartesiano demais aí. O problema é que as estruturas... e não funciona assim. O problema é que a gente tem estruturas que são muito delicadas nesse período adaptativo. Pensando no aspecto de locomotor. A gente tem um sistema locomotor ativo e um sistema locomotor passivo. E na mecânica ativa, que é músculo propriamente dito, ele tem uma grande capacidade de resistência, né? Ele tem uma grande capacidade de sustentar forças externas de uma maneira louvável, tanto pela velocidade quanto também pela quilagem. Pode acontecer de ter uma lesão no músculo? Pode, mas mais difícil. É muita cagada, é uma cagada tremenda quando isso acontece. Pode acontecer, às vezes, no sprinter, o cara sentiu um estiramento na panturrilha, no posterior, mas tem um pormenor também do porquê que levou isso. Agora, ligamento, tendão, cartilagem, isso é um pepinão. Isso é um pepinão. Porque essas estruturas, por uma questão de tecido, tecidual, principalmente ligamento e tendão e também cartilagem, elas são pobres de vascularização, né? De levar nutriente, levar oxigênio. Então, o que significa? Que ela tem uma dificuldade absurda adaptativa. Ela não é tão adaptável quanto o músculo e nem quanto o sistema nervoso nessa condição de unidade motora que você mencionou. Então, você quer dizer o quê, Léo? Eu quero dizer que quando você gera uma deformação de um tecido nobre como esse, ele gera uma capacidade recuperativa muito maior. E aí você vai falar, e qual é o problema disso? O problema é que a gente coloca um volume de trabalho muito grande sobre essa estrutura logo no início. E uma matemática simples. Se a gente pegar o seu João, de 62 anos, que nunca treinou musculação, dentro de uma tendência natural, dentro das academias, os caras vão colocar ele para fazer cadeira extensora 3 séries, em detrimento de qual é a repetição que ele vai usar, mesa flexora 3 séries, adutora, abdutora, flexão plantar, ou dorsiflexão, vai realizar também supino máquina, aí alguns vão ser um pouco mais atrevidos, colocar o pec deck, remada, puxada, vai ainda colocar uma rosca simultânea, um tríceps na corda, e ainda vai falar, puta, é pouco, vamos fazer uma elevação lateral para abdução de ombro, e vamos agora fazer um trabalho de caminhada, enfim. Quando você analisa, sendo esse modelo alternado por segmento completo, né, ele está fazendo tudo, e ele ainda faz o abdômen, ele faz tensão de coluna, você vai contabilizar, no final da semana, ele indo lá 3 vezes na semana,
minimamente, por grupamento muscular, ele já está trabalhando mais de 10 a 12 séries. Muito bom. Minimamente, fazendo uma visão bem superficial. O volume... Aí o Ted vai me perguntar, tá bom, Léo, mas o que a literatura apresenta para nós? Para esses alunos que foram citados agora, menos de 5 séries por grupamento muscular durante a semana inteira. É daí que você já percebe que as adaptações que são geradas, certamente é aquela tal coisa. O corpo humano é lindo demais. Ele tem uma capacidade, mesmo fazendo muita cagada do volume, ele se adapta. Só que ele se adapta de uma maneira grosseira. Ele se adapta sem sustentação, sem base, sem estabilidade. E que certamente, lá na frente, e eu digo lá na frente, não depois de 2 anos, 3 anos, mas eu digo assim, depois que passar esse período de 3, 4, 5 meses, o aluno ele começa a sentir desconforto que ele não sentia. A escápula está começando a ter dor, ele começa a ter cervicalgia, ele começa a ter análise de lombalgia de uma maneira crônica, o joelho dele começa a sentir dor, o tornozelo dele, fala, meu, o que aconteceu? Então, esse que é a grande questão, né, Ted? Isso, que a gente discute bastante. Essas bases geradas aí, muitas vezes a gente atropela. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, que eu diria, né? Isso. É engraçado que você falou isso, parece que foi combinado, Léo. Porque eu falei isso exatamente 1 hora atrás, na minha aula, né, de medidas de avaliação, que a gente estava falando sobre o processo avaliativo, a importância de você avaliar para você prescrever direcionalmente, e aí a questão da distribuição dos estímulos. A gente tem, por exemplo, aí eu vou citar novamente o Colégio Americano de Medicina Esportiva, né, que a gente tem aí como diretriz. Ele coloca que você tem de 1 a 2 séries para as pessoas que estão começando a fase de adaptação. E aí ele coloca, por exemplo, como sugestão, o método alternado do segmento, né, em dias alternados, ou enfim. E aí ele coloca o seguinte também, que você consiga fazer estímulos mais baixos, de intensidade baixa a moderada. Aí você pergunta, bom, o que é intensidade baixa ou moderada? Então, se a gente for traduzir para, por exemplo, para um percentual de RM, que a gente vai utilizar, obviamente, o RM estimado, a gente pode traduzir isso como número de repetição, correlato, ação muscular máxima voluntária, a gente vai colocar aí mais ou menos de 50% a 60% do RM. E aí tudo isso que a gente falou, poxa, Ted, por que essas diretrizes? 50% a 60% do RM, alternado do segmento. Aí você vai falar, bom, isso tudo você acabou de falar aí. Então, tipo, a gente entende que estímulos mais baixos, eles vão favorecer um estímulo interessante, que vai ser um estímulo que vai gerar uma adaptação positiva, sem gerar agravos lá na frente. Por quê? Porque estruturas musculares, eles se adaptam em velocidades diferentes das estruturas como, por exemplo, tendões, ligamentos, ossos, eles por essa questão justamente nutricional, vascular, que você já falou aí, e você vai percebendo esse tipo de coisa, essa distribuição, né? Então é pensar o seguinte, aí eu vou dar um exemplo esdrúxulo. Aquele cara, tipo assim, aí eu vou falar, inclusive, até uma questão pessoal. A primeira vez que eu tomei um pré-treino, meu amigo, o coração quase sai pela boca. Então, assim, aí você pensa o seguinte, bom, e depois que você toma vários, lá na frente, você um cara que já está acostumado a tomar um pré-treino, um cara que já está acostumado a tomar um analgésico para dor de cabeça, sei lá, involuntariamente ele vai ter que começar a aumentar cada vez mais a dosagem para ele continuar tendo esse efeito de analgesia. E aí vamos pensar, por que a gente vai induzir o nosso aluno a um grande volume de treino logo nesse início, se não é necessária essa adaptação? A gente vai queimar, como é que a gente fala? Queimar pólvora, né? Queimar pólvora à toa. Para lá na frente, quando ele se tornar um cara mais adaptado, a gente precisar até cada vez mais usar recursos que de repente vai comprometer, inclusive envelope de função, articular, entre outras coisas, porque lá na fase de adaptação, que graças a Deus o nosso corpo ele trabalha o tempo todo por uma questão de se adequar a essa relação e ele até se adapta de forma interessante.
mas a gente não conseguiu distribuir isso legal. Isso sem contar justamente com essas características. Chega um determinado momento que, como o tendão se adapta de uma velocidade diferente, eu não trabalhei essa equalização de volumes de treino entre pares antagônicos, entre músculos e tal, e chega um momento que vai dar PT. Eu vou começar a ter um processo inflamatório articular e eu começo a ter dores nas minhas juntas, nas articulações. E aí o que é que você faz? Você vai lá e toma um remédio, um analgésico, você toma um remédio, um anti-inflamatório. Você resolveu o quê? Você resolveu o sintoma, mas você não resolveu a causa daquilo que está causando esse processo inflamatório, essa dor, que foi o que? A distribuição irregular dos exercícios. Chega um determinado momento que o cara abandona a atividade e ele fala, a culpa foi do quê? A culpa foi do exercício. Não, não foi o exercício. Foi a equalização errônea do mesmo que fez a coisa acontecer. E é isso aí. Eu acho que é bem por aí, né? Você citou as recomendações da escola americana. Tem muita gente que traz críticas, né? Eu não trago. Eu acho que é uma leitura muito bacana e ela traz, pensando no trabalho de força, ela traz as 3 manifestações que são importantes nesse processo adaptativo, né? Eu entendo a adaptação como algo contínuo. Ou Sim. seja, eu estou sempre me adaptando. Por mais que eu tenha 12, 20 anos de treinamento, eu ainda estou me adaptando, sempre com possíveis ajustes, né? Agora, nessa adaptação introdutória, a escola americana ela traz que devemos trabalhar força de resistência, resistência de força e força máxima. E ela traz as características dessas manifestações da força. Como trabalhar. E algumas pessoas podem falar, pô, mas como é que eu trabalho com isso, né? Quer dizer, então, Léo, durante um determinado período, eu tenho que integrar essas capacidades dentro de um planejamento para o treinamento de força. Eu falei, exatamente. Como fazer isso? Certamente não é nessa live. Aí eu quero convidar o pessoal aí que é de Feira de Santana, o pessoal da Bahia, que venha participar da nossa imersão em personal trainer. Porque na imersão eu vou me aprofundar em hipertrofia, eu vou me aprofundar em emagrecimento e eu vou me aprofundar em periodização. Que algumas pessoas falam, a periodização não existe. Gente, eu não estou falando de periodização no modelo de esporte. Eu usei o termo periodização para mostrar que a vida ela é de fato baseada em fases, em períodos, em momentos. Então a gente precisa agora como planejar tudo isso dentro desse olhar. E não era uma live, né? Eu recebi um direct agora há pouco, né? De uma aluna de curso ou de pós. Ela falou assim, Léo, putz, eu tô com uma aluna nova, mas eu preciso integrar as capacidades biomotoras num prazo de 6 meses. Como fazer? Eu falei, puxa, me dê um ano aí para poder te explicar. E mesmo assim vai faltar muita coisa. Eu falei, nossa, é tudo isso? Eu falei, é muito mais. Não tem como você falar que eu respondo num direct. É uma complexidade que certamente eu acho que precisa de uma explanação com mais tempo. Então eu estendo. Mas o que é importante entender? Que sim, eu tenho que integrar resistência de força, um número de repetição maior? Claro que tem, mas tem um porquê disso. Eu tenho que trabalhar força máxima? Tem, mas é diferente da força máxima que a gente está associando de 1 a 3 repetições aí Isso, em perfeito, condições perfeito. de falha. Muito É uma outra condição. É uma outra condição. E eu tenho que trabalhar força de resistência, que a gente chama carinhosamente de força hipertrófica, né? Mas é força de resistência, né? Que vai gerar as adaptações, as 3 condições, é importante as pessoas entenderem. Essas 3 condições de manifestação de força estão relacionadas à hipertrofia muscular. Agora, por que acontece, não é, aí já também vamos deixar para outros momentos aí. É spoiler. Tá? O que eu quero dizer que é importante as pessoas tomarem cuidado. Porque, Ted, olha que bacana. Quando você tem muita quilagem, né? Num agachamento, num leg press, que tem, vamos colocar o agachamento, você tem uma grande força bem na linha axial ali, sobre a coluna, sobre o joelho, sobre o tornozelo. Entenda que essas estruturas têm ligamento, essas estruturas têm cartilagem e essas estruturas têm tendão.
E essa deformidade que vai ser gerada sobre a força externa, as pessoas têm que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu vou pegar um artigo que nós publicamos no nosso grupo de pesquisa, quando eu estava fazendo com o Dr. Charles Lopes. O grupo avaliou o Fubori, que é treinar todos os dias os mesmos grupamentos musculares, né? Uhum. Que é um artigo que foi muito bem aceito no mundo, foi publicado numa revista de excelência e na cultura brasileira todo mundo adorou. Todo mundo adorou o Fubori, treinar todos os dias os mesmos grupamentos musculares. E foi legal, porque se adaptou com treinamento com peso corporal, e aí foram as adaptações sendo geradas. A pergunta que me faz, será que o corpo, nessas estruturas, pensando na condição do modelo do estudo, que foi em falha, com uma quilagem muito próxima de 80%, 85%, será que essas estruturas realmente elas tiveram uma recuperação funcional para uma nova carga? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque não foi avaliado isso. Então você quer dizer o quê, Léo? Eu não estou dizendo que vai dar lesão. Eu estou dizendo que é um ponto de interrogação. Por quê? Porque por mais que seja um artigo que é nosso, e eu estava ali no grupo, é um artigo que não há contestação, eu não estou invalidando o artigo, mas eu não posso trazer uma aplicação isso de uma maneira sem limites. Perfeito. Porque senão eu vou dar um tiro no pé. Sim. Acreditar que, então, a única maneira de alcançar também hipertrofia é ter falhas com muito peso, porque também não é isso. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa justamente ter uma discussão num alto nível para poder individualizar de fato o que o sujeito precisa da dose ideal diante de uma coisa ambiental. Muito bom. Muito bom. E isso você é nobre para falar, né? Muitas disfuncionalidades que aparecem no nosso corpo, elas podem vir também de um desajuste do próprio treinamento. Com certeza. Fala, puta, Léo, pode acontecer? Claro que pode. E é muito comum acontecer. Muito. A gente Então, também assim, eu posso usar elástico para tudo, né? Então, quando você vai estudar algumas coisas, agachamento eu vou usar elástico, ele depende para quem. Depende de quem e depende de que momento. Eu não estou dizendo que usar a fita, a banda elástica próximo do joelho, para poder também ter maior recrutamento de glúteo médio, enfim, seja ruim ou mal, não é isso. O que eu estou dizendo é que eu posso trazer uma consequência negativa para quem já não tem estabilidade dinâmica do joelho, do valgo dinâmico. Muito bom. E que pode potencializar mais valgo dinâmico ainda com esse objeto sendo utilizado. Então, a gente precisa refletir um pouco mais, porque isso faz parte do planejamento. Com certeza, e assim, observar o aluno o tempo todo, né? Então, você está falando de recovery, de recuperação. Então, assim, eu vou dizer uma coisa. Então, o Fubori. Eu, particularmente, eu vou falar para você que eu tenho feito muito o Fubari, só que o que acontece? Eu tenho feito porque a minha rotina de treino, ela mudou. Então, o que aconteceu? Eu não tenho conseguido treinar todos os dias. Então, o que é que eu tenho feito? Eu tenho feito o Fubari, tenho feito o recovery e inclusive esse recovery ele é dose dependente. Por quê? Porque também as minhas horas de sono elas precisam ser contabilizadas. Elas precisam ser contabilizadas as horas de sono, porque a gente sabe que a recuperação fisiológica ela perpassa pelas horas de sono. A questão da nossa reestruturação e os triggers hormonais também, elas são feitas a partir disso. Então a gente sabe que hipertrofia, gente, ela é a consequência de uma série de reações. Então, que vai da nutrição, que vai do recovery, que vai do estímulo naquele momento da academia, inclusive fatores psicológicos que vão influenciar nos fisiológicos, e tem um monte de coisa. Então, porra, quando você está com dinheiro na conta, você treina bem melhor que sem dinheiro na conta. Não tenha dúvida, com certeza. Então, quando você descobre que você foi corno ou foi corna naquela semana, tem gente que fala que beleza, rebentei a algema. Tem gente que fala, puta que pariu, estou agora completamente em melancolia e angústia. Ele vai treinar com uma sobrecarga ridícula. Então, eu acho que exatamente isso, Ted, é tentar, de fato, individualizar os trabalhos.
que é Isso. um problema absurdo, né? Que a gente tem a enfrentar. Eu espero de verdade, né, que o pessoal do lindo estado da Bahia, e principalmente a cidade de Feira de Santana, me dê de presente a participação deles no nosso curso. Vai Eu vou rolar. ficar muito feliz. Eu tenho um carinho enorme por você, eu tenho um carinho enorme por Feira de Santana, eu tenho um carinho enorme pelo estado da Bahia e eu estou muito empolgado e motivado aí para que isso aconteça. Tanto é que, em primeira mão, né, eu vou dar os meus cursos de musculação na prática, modelo digital, eu vou dar de presente, eu vou dar todos os meus livros de presente, em forma digital, vou sortear o meu livro do CREF, que está aqui, de treinamento de força, vou dar planilhas para você usar o teu logo, tudo aberto, liberado. O TED vai liberar mentoria também, de sorteio. Putz, Só isso não aí já tem por que paga o vocês curso. não irem. Só isso Eu não sei nem o valor do curso, na verdade. Qual que é o valor? O valor tá 149, Léo. Tá 2 dias, cara. 2 dias de Pô, curso. Então, só os livros e tal, isso aí, galera, ele já paga o que você está fazendo. Então, o que você está investindo. Então, isso aqui não é o investimento na carreira. Eu fico falando muito sobre isso, né? Tipo assim, falar de Mila, então assim, um curso que a Mila tá querendo fazer, cara, o curso tá custando 1.000 e cacetada. Então, tipo assim, os cursos da área de odonto, eles são caríssimos, eles são 1.000 e não sei quanto, nossa, são muito a caros. área da saúde, que são os cursos mais baratos, é educação física. Sim, Eu acho que o Eduardo está aí, sim, o a Duda tá aí. doutora Thaís, que é da nutrição, os dois são feras da nutrição. Pergunta para eles quanto curso, um curso mais ou menos de nutrição. Meu, é de 700 ou 800 pau para cima. Isso aí. Só que a própria educação física é muito legal, é muito curioso isso. Os valores são os mais baixos, mas as pessoas também não investem. É muito curioso, né? Eu espero que a gente venha conseguir isso daí. Aline, a gente não sabe como fazer o modelo ao vivo do evento. Talvez eu vou ver com o TED, da gente fazer o modelo gravado. Aí eu converso com o TED e a gente vai fazer a imersão em modelo gravado. Aí não vai ser ao vivo, mas provavelmente isso vai acontecer. Sim, Vai acontecer. certeza. Ó, Ted, perguntaram aí Hum, sobre diminuir o volume nesse full body. Eu também, eu sou igual a você. Eu não, às vezes eu não tenho semanas que eu não consigo treinar todos os dias. Então, se eu vou 3 vezes por semana, é full body. Não tem jeito. Como sim, é que eu faço? Eu me baseio nos volumes de séries semanais. E eu fraciono nas três sessões. Respondendo a pergunta dele, eu diminuo muitas vezes o volume de série, né? Pensando no recovery aí, que é uma diminuição do volume, quando as outras demandas elas estão muito elevadas. E o Ted falou de uma maneira muito legal. Qualidade do sono, fudeu. Se você não tem uma boa qualidade de sono, esquece. O volume vai ser baixo. Ah, mas eu sou guerreiro, eu sou espada, eu sou foda. Então, mas você não é o X-Men, você não é o Super-Homem, o você não é a Mulher Wolverine. Maravilha. Você é gente. E quando você for gente, o que vai trazer condição de fazer um treino de alta performance e desempenho é sono com qualidade Isso, e amparo nutricional. perfeito. Comeu mal, dormiu mal, volume de treino tem que ser baixo. Com certeza. E preferencialmente nada em falha. Então, a Né? gente Então é importante as pessoas entenderem isso. E a gente é uma brincadeirinha que a gente faz, né, Léo? Que virou até um post que a gente diz o seguinte, galera, que músculos falam hormonês, o nosso corpo fala hormonês. Então, o que é isso? Todo estímulo que a gente aplicar no nosso corpo, ele vai ser convertido em reações hormonais e vias de sinalização hormonal. Então, o professor Eduardo Silva está aqui, uma fera da fisiologia baiana. Beijo, Duda, meu irmãozão. Então, ele sabe muito bem sobre isso, ele fala muito bem sobre isso. Então, assim, e você, Léo, que vai falar lá no curso sobre vias de sinalização, sobre essas questões, para a gente entender não só como... Então, essas explicações, eles vão valer muito para a gente não copiar o treino, não copiar não copiar modelo de treino, e sim prescrever de forma direcionada em cima de todas essas características individuais.
Por quê? Porque justamente em cima dessas características, se a gente entender que a depender do estímulo que a gente aplica, a gente vai traduzir em resultados negativos, em como, por exemplo, e aí vai, resistência insulínica, o quê? Resistência insulínica não pode acontecer, claro que pode acontecer, então aumento de depósito de gordura, perda de massa muscular em cima de estímulos equivocados, estímulos errados que não condiz com a realidade daquele momento. Então é isso que o Léo vai falar no nosso curso que vocês não podem perder, né? E aí a Lio perguntou isso aí sobre o processo de adaptação com indivíduos, de comorbidade. A gente vai falar isso lá quando a gente falar de prescrição de exercício para aquelas do fisiologia do exercício aplicado ao processo de emagrecimento também, o processo de hipertrofia. A gente também vai terminar dando um apontamento. Eu acho que a gente vai ter, isso, né? durante algumas terças, né? A gente vai fazer as lives, né? Sim. Uhum. Então, talvez seja uma terça sim, uma terça não. O Ted vai ver aí como vai fazer, até para vocês não enjoarem da gente, né? Pois é. Eles vão lá, pô, de novo, não tem problema, a gente vai se passando aí. O importante é que vocês fiquem atentos. Segundo apelo, né, Ted? Eu gostaria muito, né, que as pessoas te seguissem. Eu quero muito que as pessoas daqui da minha rede social que estão aí dando a oportunidade de nos ouvir, sigam o Ted. Ele é muito prático, ele tem uma sabedoria de aplicações ali dentro de um contexto que eu acho que vai ajudar demais todo mundo da área do personal e estudantes de educação física. E também eu faço apelo para o pessoal aí, a maioria do pessoal da Bahia que está assistindo. Sigam o Léo. Muita gente não me segue. Então, não se aveste. Me siga, termina a live, segue aí. É um prazer. Não é porque a gente quer ser seguidor, é que a gente compartilha muito conteúdo. E se vocês não estiverem interagindo, infelizmente a gente some da tua rede social, do que a gente está ofertando, do que a gente está falando. Então, nos sigam, interajam com a gente. É um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que é isso, né, Ted? Faz um apelo final. Cadê Milene? A Milena, acho que ela já foi dormir. Milena dorme com as galinhas, como diz a história. Tá certo. Ela é a chefe da coisa aqui, viu, meu? Pois é. Ela é a chefe do cofre, Eu fico dizendo que nós somos as formiguinhas operárias, né? Quem comanda o esquema todo é ela. A gente é o peão da coisa. Então, assim, Léo, tem mais algumas perguntas, mas acho que a gente não vai ter tempo hábil. Tipo assim, só uma coisa que uma pessoa perguntou aqui, que inclusive a prática aplicada e que tem a ver com isso aí, ela diz o seguinte, que ela pede para o aluno dela para fazer abdominal. E aí, logo na fase, ele diz que tem uma semana com esse aluno. E aí ela pede para o aluno fazer um abdominal e ele faz esse exercício abdominal. Ela pergunta, e aí, tá sentindo o abdominal? Ele fala, não, tô sentindo a lombar. Isso aí é um fenômeno muito comum que acontece, que é o fenômeno de co-contração, por conta de que no começo da fase de adaptação a gente precisa ter uma coordenação intramuscular e intermuscular. Então, assim, essa coordenação, a gente pensar o seguinte, de forma esdrúxula, para eu contrair o meu bíceps, o meu tríceps, que é o meu parantagônico, ele precisa alongar. Nesse caso, como ainda não existe essa coordenação intermusculares, alguns alunos eles podem apresentar esse tipo de coisa. O que a gente faz é o quê? É a progressão metodológica e ativação dos exercícios da forma do mais fácil para o mais difícil, até a gente conseguir fazer essa ativação do abdômen, se não existe nenhuma síndrome de dominância, nenhuma disfunção, para, enfim, ele conseguir fazer a ativação desse abdômen de forma tranquila. É só isso aí, né? Uma perguntinha bem rápida e de aplicação bem prática para que... Assim que terminar a nossa live, o Ted vai colocar no story a arte do nosso curso junto com o link. Isso. Eu peço que você possa se inscrever, clica no link, Ted, conversa no WhatsApp ali, é o WhatsApp da Milene, ela resolve tudo. Puta, não tenho grana agora, tem como fazer. Dá pra dividir, manda mensagem. Dá pra manda mensagem. O importante é que você vá na porra do curso, entendeu? E vai lá, me dá um abraço, dá um cheiro, né, Ted? Me dê um cheiro. Com certeza.
Vai dar um cheiro, como a gente fala aqui na Bahia. Isso, isso. Irmão, grande prazer, sempre bom falar contigo, sempre bom estar aqui com você, trocando essa ideia, mesmo a alguns 1000 quilômetros de distância, né? Sempre bom estar pertinho de você aqui, meu grande amigo. Beijo no coração, obrigado pela tua amizade, obrigado por você ser esse cara tão rico para a educação física, esse cara tão importante. A todos vocês que estiveram aqui com a gente, nosso muito obrigado, foi um prazer a gente aprender com vocês. Tiveram algumas perguntas, eu fico dizendo assim, quando a galera pergunta alguma coisa, a galera não tá gostando, a galera tá gostando demais, né? Eu espero que vocês gostaram demais dessa live. E até a próxima. Marcam aí se vocês quiserem que a gente volte na próxima terça. Manda um direct lá. Professor, volta na terça-feira. Eu quero vocês dois lá. Printa a tela, né, Ted? Printa a tela, coloca nos stories, nos marca. Faz um movimento para a gente movimentar essa nossa educação física, que vocês poderiam estar assistindo lá qualquer coisa do Pantanal, Big Brother. No entanto, vocês estão aqui contribuindo e somando para a nossa educação física, para a educação física de qualidade. Os seus alunos, os seus parentes, todo mundo que te segue precisam ver que vocês estão movimentando a educação física e se tornando melhores do que ontem. Beleza, galera? Um grande abraço. Beijo para vocês, Léo. Beijo, meu irmãozão. E até a próxima. Fique com Deus, até. Nós. Tamo junto. Valeu.